Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E mais uma vez a gente vai contar com a presença da doutora Renata Lemos. É uma médica que se formou na UFAM, depois fez pediatria também na UFAM, lá no Hospital Getúlio Vargas, e posteriormente fez o mestrado dela em Ciências Aplicadas à Hematologia lá no EMOAN. E hoje ela veio falar com a gente sobre linfonodonegalias na infância, uma condição que geralmente é benigna e autolimitada, mas que em algumas vezes está associada a doenças malignas, as neoplasias como leucemia e linfoma. E ela veio acalmar os nossos corações aqui e explicar quando que a gente precisa procurar o especialista. Confere aqui conosco nessa conversa que foi bem legal. Rê, é muito comum receber no consultório, tanto no SUS quanto no privado, crianças que têm aumento dos linfonodos. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que são os linfonodos, por que eles aumentam e quando eu devo ou não entrar em pânico. Bom, então, os linfonodos, eles fazem parte, né, do nosso sistema linfático. Esse sistema do nosso corpo, ele é responsável por nos proteger, por nos defender, nosso órgão, digamos assim, de defesa, né? Então, esses gânglios todos nós possuímos, né? São vários, são mais de 300 que a gente tem, inclusive, espalhados no corpo inteiro. Só que na criança, eles são mais reativos, porque eles estão ainda na fase de entrar em contato, né? Aquele contato inicial com vírus, bactérias, né? E aí, por conta disso, eles inflamam com maior facilidade do que em relação ao adulto. Então, eles vão inflamar, crescer e muitas vezes vão ficar palpáveis e visíveis. Então, qualquer linfonodo, quando ele aumenta de tamanho do seu tamanho normal, a gente vai dar o nome de adenomegalia, né? Ou de linfadenomegalia. E aí, nesse caso, a gente precisa realmente de uma avaliação, porque algumas características vão chamar mais atenção para um quadro benigno, desse contato aí com vírus, bactéria, em que ele está reagindo, que ele está inflamando. Mas é claro que a nossa grande preocupação é quando pode ser um sinal de um câncer. Pode ser, né, um linfoma, que é um câncer que pode aparecer na criança, ou até de uma leucemia, que é o câncer mais frequente. Então, a gente precisa realmente de uma avaliação médica que vá poder diferenciar aí a característica e muitas vezes alguns exames que também vão triar para a gente identificar se aquele linfonodo aumentou por uma causa benigna ou se a gente está frente a um quadro maligno mesmo. Muitas vezes eu recebo as mães, às vezes aos prantos, porque foram olhar lá no Dr. Google e viram que linfonodo grande é igual uma leucemia, um linfoma. E aí você me falou das características. Quando que a mãe precisa ficar mais... Eu acho que sempre vai ter que procurar, né, a atenção, ou seja, no pronto-socorro, ou especialista. Mas, assim, quando que me chamo a atenção para uma coisa benigna e que vai resolver, e quando eu preciso realmente me preocupar? Você falou aí muito do tamanho, né? O tamanho não é a principal coisa que nos assusta, assim. A gente fica mais preocupado quando a gente tem outros sintomas associados naquela criança. Então, se ela tem sintomas clínicos do tipo, é uma criança que está com um quadro de anemia, então ela está mais fraquinha, está tendo um quadro de febre que já passa de uma semana, que você não consegue identificar a causa, né? E também em relação à localização, muitas vezes, assim, é comum a gente ter gânglio que a gente fala reacional, que é benigno, na região do pescoço, na região da virilha, até embaixo do braço, mas quando ele surge em regiões que a gente não são habituais, que é aqui, por exemplo, nessa região que a gente fala, que é acima da clavícula, por exemplo, né, chama mais atenção para uma doença maligna. Quando a gente vai palpar, que é aquele gânglio muito endurecido, né, ou um aglomerado muito grande, que está apresentando assim um crescimento, né, progressivo, e aí você não consegue correlacionar, não, essa criança não está com nenhuma outra doença que explique aquilo, isso vai chamar mais atenção para a gente pensar numa doença maligna, né? Mas igual você falou, é sempre importante a gente avaliar, porque são vários fatores que a gente vai levar em consideração e vai incluir alguns exames também, para que a gente possa diferenciar um gânglio maligno de um gânglio benigno, né? Agora, tem condições que são muito comuns na infância, né? Uma amidalite, né? As viroses, né? As gripes, os resfriados, que elas podem realmente aumentar, porque elas estão nessa região da face. Então, por isso que no pescoço é muito comum aparecer, né? E ser, lógico, lembrando, né? Pode ser câncer, mas câncer não é o que mais acontece na criança.
Então, é muito mais fácil você ter um gânglio reacional benigno do que você ter um gânglio ali relacionado a uma doença maligna. Então, para tentar acalmar o coração dos pais, o que eu posso dizer nesse sentido é isso, que em termos de frequência, né, de epidemiologia, é muito mais comum a gente ter um gânglio aumentado de tamanho por uma condição inflamatória ou infecciosa do que por uma condição maligna. Né? E tem algo assim característico da nossa região? Existe uma doença que seja mais frequente aqui, que aumente os linfonodos? Ou a nossa epidemiologia é muito parecida com o resto do Brasil? No geral, a nossa epidemiologia é parecida, né? A gente sempre vai atrás de doenças infecciosas que muitas vezes elas podem até ser assintomáticas ou o gânglio ser o único sintoma, né? Mas é importante a gente destacar a questão da tuberculose, né? Que é uma das causas, é muito frequente na nossa região, porque a gente tem, né, uma prevalência maior. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer em relação a essas doenças infecciosas, né? Então, é importante a gente investigar também se tem algum contato, se teve algum contato na família, né? Fazer o exame direitinho para também descartar como uma das causas infecciosas. Certo. E como é que eu faço o diagnóstico? Como é que eu diferencio? Você falou das características que você vai avaliar, mas o que você pediria de exames complementares? Como é que funciona essa triagem? Bom, assim, a gente sempre lança a mão de um exame de imagem, né? Que no caso é ultrassom, que é um exame simples, né? E na ultrassom a gente vai conseguir ver essas características do gânglio. Se ele é um gânglio que está aderido, né, se dentro dele, né, a gente consegue ver a vascularização, a gente consegue identificar o real tamanho que ele tem, que às vezes na palpação a gente vai só estimar, né? Próximo a que ele está, né? Então, o exame de imagem, aí a ultrassom vai ajudar muito nesse nível. E a gente pede também os exames de sangue. Então, dentro dos exames de sangue, sempre vai ter um hemograma, porque se a gente tiver uma dessas condições associadas, tipo anemia, né, plaquetas baixas, que chamam a atenção para a doença do sangue, como doenças malignas, que podem ser a causa do gânglio aumentado. E também a gente pede muito as sorologias, que são os exames para identificar doenças infecciosas. Né, que estão causando, que podem estar causando, e muitas vezes elas podem ser assintomáticas ou com poucos sintomas, né? Então, são exames que vão ajudar a gente a ver a característica daquele gânglio para eu decidir se eu preciso ou não fazer uma biópsia, né? Então, a biópsia, ela vem como aí um outro estágio, se eu identifico, né, se eu vi que eu não descobri com esses exames, ou se eu estou suspeitando realmente de uma doença maligna, eu vou precisar da biópsia, porque aí sim, ela vai para a patologia, vai identificar quais são as células que tem ali naquele gânglio, se são células benignas ou se são células malignas. Mas não são todos os casos que vai precisar da biópsia, né? A gente vai fazer essa triagem para poder decidir caso a caso ali quem vai realmente ter que ser submetido a esse procedimento. E como funciona a biópsia? É uma cirurgia, é um negócio que você pode fazer no consultório, como é que é? Na criança a gente tem que fazer, né, num centro cirúrgico, sim, porque o ideal, não adianta a gente fazer punção por agulha do gânglio, que muitas vezes, assim, perguntam isso da gente. Não pode fazer só um furinho com a agulha e tirar um pouquinho da célula, né, um procedimento mais simples, com anestesia local? Não, o ideal é a gente retirar o gânglio inteiro, porque a gente vai ter ali uma peça maior para poder fazer essa análise. Se você pega só algumas células na punção, corre muito risco de você não ter um resultado satisfatório, não ter uma amostra suficiente para análise. E aí você acaba tendo que puncionar várias vezes, a criança vai ser submetida várias vezes ao procedimento. Então, o ideal é que ela realmente faça, né, sedada, anestesiada no centro cirúrgico, para que a gente tenha a segurança de retirar o gânglio inteiro e mandar para a patologia, né? Às vezes até o fato da gente fazer isso, às vezes é insuficiente. Então, imagina se você só tirar algumas poucas células com agulha, né? Então, é um procedimento que exige mesmo todos esses cuidados. E exige até uma indicação bem feita, né? Não dá para sair tirando tudo quanto é linfonodo, né? Exatamente, porque como ela vai ser submetida bem ou mal a um procedimento que vai ser anestesiado, né, vai ser no centro cirúrgico, a gente não vai sair tirando qualquer gânglio, né? A gente vai selecionar e identificar aqueles casos que realmente eu não estou conseguindo identificar se é mesmo inflamatório, infeccioso, e eu tenho uma suspeita de uma coisa maligna, aí eu vou submeter essa criança ao procedimento. Então, eu preciso ter uma indicação assim, bem adequada para fazer isso, né?
E aí, você estava falando, né, que uma das as maiores causas seriam as infecciosas, então é uma rotina que eu acabo pegando muito. Eu pego muita mãe com muito linfonodo, e aí, às vezes, aqueles linfonodos de tempos, e às vezes de causa alérgica. E uma coisa que eu costumo falar, e daí eu queria saber se eu estou errado ou não, eu falo assim, olha, se é um câncer, se é alguma coisa mais importante, ele não fica se escondendo por muito tempo. Aquela sintomatologia vai começar a ficar mais florida, mais exuberante. É isso mesmo? Ou tem jeito da minha filha estar com uma leucemia ou um linfoma e só ter o linfonodo e não ter absolutamente mais nada por muito tempo? Não, você tá certa, é isso mesmo, assim. A gente também, eu recebo às vezes muito paciente que quando, né, vê uma informação na internet, já segura, né, e vai palpar o filho para ver se sente alguma coisa, né, e às vezes sente, e aí quando chega no consultório e fala, ai doutora, mas isso eu já sinto há 2 anos, sabe? Eu sempre vejo aquele gânglio lá, será que não é uma leucemia? Será que ele já não tem que tirar esse gânglio? E é bem isso aí que você falou. Como já tem um tempo, né, e não houve, por exemplo, uma doença maligna, na criança principalmente, a gente fala de leucemia e linfoma, que são os cânceres mais prevalentes, e eles são doenças agudas, ou seja, o crescimento, o desenvolvimento da doença é rápido, né, e ali não fica latente, justamente vários meses, vários anos, né, ali, e sem a criança apresentar outros sinais e sintomas. É um desenvolvimento, principalmente a leucemia, que é um câncer lá na medula, na fábrica do sangue, ela rapidamente vai dar sinal e sintoma de alteração. Né? Então, essa criança vai manifestar, que nem eu falei, né? Às vezes uma fraqueza, vai ter sinal de anemia, uma febre que a gente não descobre, né? Então, são sinais exuberantes e que a gente consegue identificar de uma forma mais precoce. Então, é uma chance muito grande desses gânglios aí antigos, digamos assim, que já tem um tempo que apareceram, serem de causa benigna. O fato de ser benigno, claro, não quer dizer que não seja um curso crônico, né? Como você falou, às vezes uma doença alérgica, uma doença imunológica, né? Autoimune, que pode muitas vezes inflamar ali o gânglio, porque como eu falei, ele é um sistema nosso de defesa. Então, quando ele sente que tem algo errado ali, né, produz algum vírus, bactéria, mas também entra em contato, né, com substâncias relacionadas a alergias, né, a doenças imunológicas, ele também vai inflamar, vai aumentar de tamanho, né? Então é uma das causas. Vai e vem, né? Exatamente. E na criança, aquela coisa, esse vai e vem é muito mais comum do que no adulto. Por que no adulto a gente não tem tanto esse vai e vem? Porque a gente, bem ou mal, já teve contato, já formou imunidade contra muitas coisas, né? Já passou dessa fase. A criança não, principalmente ali até os 12 anos, é muito comum esse gânglio inflamar e desinflamar, né? Aumentar e diminuir. Às vezes eu noto que está maior, às vezes eu noto que está um pouco menor. Isso é muito comum, porque ele realmente está reagindo, né? E aí o corpo está criando ali a sua imunidade até estabilizar. E aí depois você não sentir, né, que aumentou de tamanho. Às vezes você sente até que ficou lá um gânglio, um carocinho pequenininho até a vida adulta, mas ele não cresce, né? Ele não muda de... ele ficou teu filho lá, mas ele não muda de característica, né? E não chama atenção. E, então não tem um tratamento específico, né? Porque cada causa de adenomegalia vai ter um direcionamento, é isso? Exatamente. Então, se a gente identificar que é uma doença infecciosa, lógico, aí você vai tratar a infecção e naturalmente você espera que esse gânglio reduza de tamanho, volte a uma característica normal. Se for uma doença inflamatória, você vai ter que identificar que doença inflamatória é essa. É de curso crônico ou é de curso agudo, né? Entendi. Às vezes pode ser até um dente cariado, né? Nessa região da face. É muito importante a gente olhar para tudo isso. Por isso que na história clínica, a gente vai fazer toda uma avaliação de tudo que aquela criança, né, tá passando, o seu passado médico também, para a gente identificar, que nem eu falei, o câncer, ele é um diagnóstico ali de exclusão, assim, um diagnóstico diferencial que a gente vai fazer, mas ele é uma das causas, né? E no todo, ele é digamos assim, a menos comum. Graças a Deus, né? Porque a gente não quer, lógico, nunca ver uma criança com câncer. Então, sim, vai depender muito do que você identificou como causa daquele gânglio, né? E aí você tratando a condição que levou aquele gânglio a aumentar de tamanho, ele naturalmente vai regredir, né? Então, aí você vai lançar a mão da biópsia quando você precisa de uma avaliação mais pormenorizada, que aí sim, claro, se for a questão de uma doença maligna, você vai tratar a doença, que também o gânglio vai regredir, né?
Certo. E aí, assim, no particular, eu entendo que se a pessoa quiser te procurar, ela vai atrás e te liga e vai marcar a consulta. Mas no SUS, como é que é o caminho dessa mãe, desse pai que está precisando de uma avaliação? Tem o linfonodo, a atenção básica normalmente pode dar conta, mas se a atenção básica não der conta, como é que funciona? Bom, aí é como você falou, ele vai primeiro buscar o pediatra, que é quem vai inicialmente fazer essa avaliação clínica, já pedir alguns exames, exatamente para ele já ir sabendo que caminho que ele vai seguir. E quando ele identifica muitas vezes uma causa ali infecciosa, uma doença aguda que ele consegue, né, tratar, e aí o linfonodo responde, né, vai ficar por ali. Quando é preciso que o especialista, né, no caso da hematologia, avaliar, a rede básica deve encaminhar esse paciente para o Hemoam, né? Que é onde a gente tem ali a avaliação especializada, a avaliação terciária com o hematologista, né? Então, você encaminha pela rede básica para ele fazer uma consulta no Hemoam, porque lá a gente vai fazer a avaliação mais pormenorizada, né? Para identificar outras doenças. E aí também, se for o caso, encaminhar para a realização da biópsia, né? Do gânglio que está comprometido. Então, esse seria o caminho, assim, da rede básica, né? E se você notar, que é óbvio, a gente está falando de SUS, eu não vou poder deixar a criança esperando dias nem meses para ter uma avaliação do especialista se eu tenho uma suspeita daquilo ser uma leucemia ou linfoma, né? Então, se você nota que tem essa possibilidade de um câncer e já tem um comprometimento clínico dessa criança, o mais rápido vai ser você também encaminhar para uma unidade de internação, né? No caso, o pronto-socorro infantil. Você vai encaminhar para quê? Para que ele tenha o suporte ali, né, necessário, que às vezes pode precisar de uma transfusão, pode ser que ele precise, né, de hidratação, enfim. E lá no pronto-socorro vai ser solicitado o parecer da hematologia para o Hemoam, que costuma ser mais rápido do que um encaminhamento ambulatorial pelo CISREG. E até o pronto-socorro também vai conseguir, muitas vezes, pedir alguns exames ou também solicitar avaliação até do próprio cirurgião, quando você já nota que tem necessidade da biópsia, né? Porque bem ou mal, para eu fechar ali um diagnóstico, no caso do linfoma, né, eu preciso dessa biópsia, que é o que vai me dizer se é ou não e qual é o tipo, né? E aí, muitas vezes, a criança já estando internada, isso também vai facilitar esse processo. Porque ela estando internada, a gente já consegue a avaliação da cirurgia, marcar esse procedimento, né? Ela já está ali, né, no hospital, e aí ela já consegue fazer no mesmo tempo, digamos assim, esses procedimentos, né? Então, se você nota, né, na unidade básica que não dá para ela esperar por essa consulta eletiva, aí o caminho seria encaminhar mesmo para um pronto-socorro, que seria a porta de entrada, né? Ótimo. E eu queria te agradecer por mais essa conversa. Queria saber quem ainda não te segue, onde é que eles podem te achar? Bom, então eu tô nas redes sociais no Instagram, né? Podem me seguir lá no @doutora_Renata Lemos. Fiquem à vontade para tirar dúvida, perguntar, né? Mandar o direct, que a gente está aqui para isso. Eu que agradeço aí a oportunidade, que a gente sabe que dar essa informação já é meio caminho para quem está assistindo a gente procurar ajuda, né? Verdade. Obrigada, Rê, por hoje. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.